O de Êxodo 22, 1 a 15. Eu não tinha anunciado o texto ainda. Respeito é bom e a gente gosta. Quantos se identificam com essa frase? Levante a mão assim. Respeito é bom e a gente gosta. Nessa noite, nós vamos estar dando continuidade ao estudo do Código da Aliança, naquilo que a gente tem chamado de leis casuísticas. Existem dois tipos de leis nesse Código da Aliança, e compreende os capítulos 20 até 23 de Êxodo. Tem as chamadas leis categóricas, também chamada de leis apodídicas, que são leis definidas logo de início com alguma negação ou afirmação. Nos 10 mandamentos fica muito claro: não matarás, não furtarás, não adulterarás. São leis categóricas, objetivas. E existem as chamadas leis casuísticas, ou também que pode ser chamado de leis condicionais, que fazem parte, então, de determinados casos, daí a palavra casuística, casos específicos, situações que surgiram e que precisaram ser julgadas pelo Conselho de Anciãos em Israel, e aí entraram naquilo que em direito se chama de jurisprudência. Casos que se tornaram comuns de serem julgados da mesma forma. Eu tenho chamado a atenção aqui dos meus queridos, de que talvez essa série sobre essas chamadas leis, ou esse código de leis, denominado Código também da Santidade, para alguns ouvidos contemporâneos, gente que não gosta muito de lidar com essa questão do direito, pode achar que isso daí é assunto tão chato, pastor. Mas eu quero nesta noite, não é de maneira alguma tentando agradar os meus irmãos e irmãs que atuam no direito, aqui na nossa igreja, para dizer que o direito vem de Deus. E até hoje, quando se está começando o curso de direito, numa matéria chamada Introdução ao Estudo de Direito, se começa a estudar o código hebraico, o direito hebraico. E aí é Êxodo purinho, é Deuteronômio purinho. Então eu quero, amados, chamar a sua atenção nessa fase, nessa porção maior do livro de Êxodo, para dizer de que Deus estabeleceu bases para a vida em sociedade. E nós estamos diante da formação de uma sociedade em Israel, onde haveria de ter respeito, porque respeito é bom e a gente gosta. Então, Êxodo 22, de 1 a 15, é o texto que eu quero expor a vocês nesta noite. Acompanhe comigo, por favor. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar ou vender o animal, pagará 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for pego arrombando uma casa e for ferido mortalmente, aquele que o feriu não será culpado de derramar sangue. Mas, se o sol já tiver nascido, aquele que o feriu será culpado de derramar sangue. O ladrão dará plena indenização, se não possuir nada, será vendido por seu roubo. Mas pagará o dobro, se o que foi roubado for achado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha. Se alguém levar o seu animal para pastar num campo ou numa vinha e soltá-lo para pastar no campo de outra pessoa, indenizará com o melhor do seu próprio campo e da sua própria vinha. Se um fogo se alastrar pelos espinheiros e destruir o trigo colhido ou plantado,
ou o que está no campo, aquele que acendeu o fogo dará plena indenização. Se alguém confiar ao seu próximo prata ou objetos para serem guardados, e isso for roubado de sua casa, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa irá à presença dos juízes para se verificar se não foi ele quem se apoderou dos bens do próximo. Em toda disputa, seja a respeito de boi, de jumento, de ovelhas, de roupas, ou de qualquer coisa perdida que alguém alegue ser sua, a causa de ambas as partes será levada diante dos juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém entregar um jumento, um boi, uma ovelha, ou qualquer outro animal para seu próximo guardar, e o animal morrer, ou ficar aleijado, ou for levado sem testemunhas, então haverá o juramento do Senhor entre ambos, para ver se o que guardava não se apropriou de algum bem do seu próximo. O dono aceitará o juramento, e o outro não fará indenização. Se, porém, o animal lhe tiver sido roubado, ele indenizará seu dono. Se tiver sido dilacerado, ele o trará como prova, e não dará indenização pelo dilacerado. Se alguém pedir emprestado ao próximo algum animal, e este for ferido ou morrer na ausência do seu dono, dará plena indenização. Se o dono estiver presente, o outro não dará indenização. Se tiver sido alugado, o aluguel compensará qualquer prejuízo. Você pode dizer amém? Deus, por favor, fale ao nosso coração. Precisamos muito ouvir a tua voz no nome de Jesus. Amém. Antes de qualquer palavra, eu quero trazer a vocês a origem da palavra respeito. Na sua origem em latim, a palavra respeito significa olhar outra vez. Assim, algo que merece um segundo olhar é algo digno de respeito. Por isso que respeito pode ser uma forma de veneração, de prestar cultos, ou fazer uma homenagem a alguém. Como quando usamos a expressão, eu quero lhe apresentar os seus respeitos, ou os meus respeitos. Ter respeito por alguém também implica em um comportamento de submissão e temor. Olhar segunda vez. É um olhar mais detido. É um olhar mais apurado. A grande ideia desse texto, amados, dando um clique, está em o verdadeiro sentido da vida está em vivermos para o outro, em respeito consistente. Repita comigo a palavra consistente. Respeito consistente ao que ele tem e a quem ele é. As questões que nós vamos estar tratando nesses 15 versos, amados, dizem respeito à consideração que devemos ter para aquilo que é do outro e não é nosso. Eu fiquei em dúvida sobre o tema da mensagem, porque eu poderia colocar também a seguinte expressão como tema: o que é meu, o que é teu, é teu. Me parece que a nossa sociedade contemporânea precisa rever esse conceito. Se eu tenho em posse algo que não me pertence, eu preciso prestar um cuidado e um respeito muito maior do que se aquele objeto fosse meu. Se eu moro numa casa alugada, eu tenho de tratá-la com muito mais esmero e dedicação, como se ela fosse, do que se ela fosse minha. Eu não posso me utilizar daquilo que é do outro de maneira irresponsável, porque senão eu vou estar furtando o outro. E
todas as questões alusivas até o versículo 15 diz respeito ao 8º mandamento, que é não roubarás ou não furtarás. Eu não apenas roubo o meu irmão, ao meu próximo, quando eu estou diante ou me utilizando de um revólver. Eu roubo e furto ao meu próximo quando eu, por exemplo, sou empregado e não cumpro o meu horário. Quando eu sou relapso naquilo que é compromisso meu, que depende de mim, e que, de certo modo, eu acabo fazendo corpo mole. Roubar está no centro de todos os pecados. O Caçador de Pipas é o livro que eu já citei aqui, o romance escrito por um autor afegão. O personagem principal, ou um dos principais, diz justamente isso. Roubar é o centro de todos os pecados. Quando eu minto, eu estou roubando o direito que a pessoa tem à mentira. Quando eu adultero, eu estou roubando a gratificação sexual que o outro deve ter e chamando ou tendo consideração apenas por mim mesmo e para a minha satisfação imediata. E por aí vai. Então, versos 1 a 4, dando um clique, querida, nós temos aqui questões relacionadas aos furtos. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar ou vender o animal, olha só que audácia, ele rouba um boi ou uma ovelha, e é muito importante a gente dizer que esses animais eram a base das riquezas dessa sociedade primitiva, que era uma sociedade extremamente agrícola e pecuária. Era uma sociedade em que a moeda de troca não havia. O que havia era troca de mantimentos nas receitas, nas lavouras, e o boi era usado para servir de alimento, de arar a terra, de trazer, então, subsistência a uma família em Israel, bem como a ovelha também. Então, se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar ou vender, pagará 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Versículos 2 e 3, amados, algo que em direito a gente começa a perceber que tem lógica, mas que a grosso modo tem gente que pode ficar em crise. Se um ladrão for pego arrombando uma casa, e aqui o original diz respeito a cavando através das paredes, e for ferido mortalmente, o dono acordou de noite e viu alguém dentro da sua casa, e ele impôs então uma defesa, um ataque ali para se ver livre daquele larápio. Aquele que o feriu não será culpado de derramar sangue. Mas se o sol já tiver nascido, isto é, se for de dia, aquele que o feriu será culpado de derramar sangue. O ladrão dará plena indenização e, se não possuir nada, será vendido como escravo. Alguns devem estar pensando o seguinte: pastor, por que se alguém estiver roubando a sua casa de noite e você enfrentá-lo e matá-lo, você não é punido? Mas se for de dia, você é. Uma razão óbvia ao direito. Porque à luz do dia, você poderia ter outros recursos que não apenas o enfrentamento para chegar às vias de morte. Então há uma diferença sutil entre você repreender com violência ou responder com violência a um ladrão à noite na sua casa e durante o dia. Me parece também que por detrás desse princípio está de que até mesmo a vida do assaltante é valiosa para Deus. O valor da vida está embutido nessa ideia. Mas pagará o dobro, versículo 4, se o que foi roubado for achado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha. A palavra, amados, no hebraico para roubar e furtar é a mesma. O furto,
envolve um desrespeito pelo que é do outro. E isso pode ser tanto em termos materiais, quanto em termos imateriais também. Absalão, por exemplo, em 2 Samuel 15:6, quando estava atraindo o povo para si, para impressionar o povo, a fim de que fosse contra o rei, diz assim o texto, 2 Samuel 15:6. E dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que via o rei para juízo, assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Logo, não furtar significa não possuir coisa alguma que não tenha sido obtida por meios lícitos e honestos. E a orientação cristã no Novo Testamento é muito taxativa. Efésios 4:28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, amados, em Israel, o tamanho do rebanho de bois e ovelhas é que determinava a riqueza adquirida. Logo, aquele que roubasse do seu vizinho teria que fazer não apenas a restituição daquilo que fora roubado, como também pagava pelo tempo e pelos transtornos causados em todo o processo. Olhem para mim, no Código de Leis em Israel, não havia cadeia. As pessoas não eram presas. Ou elas eram mortas, pena de morte, em caso de dolo, em caso de intenção obstinada, ou era cobrada uma restituição, indenização. E essa questão da indenização você vai encontrar em outras leis. Algo que nós não temos muito no nosso Código de Leis. Ainda a palavra no hebraico para indenização é shalom. Isso mesmo. Vem da mesma raiz da palavra shalom, que significa paz. A ideia da restituição era provocar algo para que houvesse uma possibilidade de se estabelecer a paz. Deus, amados, quem inspirou a lei de Moisés? O próprio Deus. Ele entendia o seguinte: na lei tem que se ser taxativo. Ou a pessoa fez algo com dolo, com vontade obstinada e deve ser morta, ou deve-se buscar o diálogo para fins de shalom, de restabelecer o shalom, a paz. Seria algo mais ou menos com aquilo que a gente tem hoje na conciliação. Procurava-se estabelecer algum tipo de assunto ou de questão, de valores até, no caso de uma indenização, para se estabelecer a paz. Eu tenho um comentário aqui de um comentarista chamado Erruisbe, muito interessante, sobre a restituição. Ele diz o seguinte: é preciso haver mais do que confissão de culpa para que o transgressor coloque tudo em ordem. Também é preciso que ele se esforce para compensar as pessoas que sofreram. Aqui deixa eu só abrir um parênteses. Eu sei que há pessoas aqui que podem ter outras opiniões, mas eu acredito que se no nosso Código Penal nós tivéssemos um aporte maior para a questão da compensação, nós teríamos menos gente na prisão, por exemplo. Se cada pessoa que roubasse ao erário público, por exemplo, essa turma aí da Lava Jato e de outros escândalos, ao invés de serem presos, tivesse seus valores bloqueados e devolvidos ao tesouro, deixando os miserávelzinhos mesmo. Já imaginou? O Cunha pobrezinho. O Zé Dirceu assim, tá velhinho, a gente deixa um kitnet para ele passar os últimos dias de sua vida. O princípio da compensação, do shalom no hebraico. Deus tem toda a razão. Valeria mais. No período bíblico, amados, era a restituição. O que nos dá também uma outra ideia que eu preciso estar adiantando para você. Tudo que a gente faz nessa vida, a gente precisa pagar
nessa vida. E o crime não compensa. Eu vou estar repetindo essa frase. E nesse tempo aqui não compensava mesmo, porque se ele fosse encontrado, ele teria que restituir 5 bois para cada boi roubado, 4 ovelhas para cada ovelha roubada. E se, caso não possuísse nada de recursos para poder indenizar, ele teria que ser vendido como escravo, até pagar a dívida. E qual era o período mínimo que um hebreu poderia trabalhar como escravo? Quem se lembra das últimas mensagens? 7 anos. Teria que trabalhar, Will, 7 anos como escravo para pagar a dívida. Interessante. Deus é perfeito em tudo, né? A segunda porção, queridona, são questões relacionadas às invasões. E aqui o pessoal do MST precisava estar atento. Versos 5 e 6. Se alguém levar o seu animal para pastar num campo ou numa vinha e soltá-lo para pastar no campo de outra pessoa, olha só, indenizará com o melhor do seu próprio campo e da sua própria vinha. Se um fogo, esse pessoal que gosta de colocar fogo aí nas suas terras, se um fogo se alastrar pelos espinheiros e destruir o trigo colhido ou plantado, ou que está no campo, aquele que acendeu o fogo dará plena indenização. Olha para mim, amados, preste atenção aqui. O que essa lei quer dizer? Respeitadas as devidas proporções, nós estamos diante de uma possível invasão de terras produtivas. Você tem alguém pastando com seu animal e de repente ele deixa, por descuido, por negligência, por irresponsabilidade, o seu animal pastar em outras terras. Caberia, nesse caso, uma indenização do melhor do seu campo, iria para o outro. Caso alguém também, irresponsavelmente, negligentemente, descuidadamente, versículo 6, colocar fogo nos seus espinheiros, e esse fogo alastrar, a ponto de destruir o trigo colhido ou plantado que está no campo, aquele que acendeu o fogo daria plena restituição. Seria o caso que nós chamamos hoje de fogo criminoso. Por que tudo isso? Porque deve-se respeitar aquilo que hoje chamamos de propriedade privada. Os hebreus reconheciam terras particulares e propriedades privadas. Essas normas ensinavam o cuidado e promoviam o respeito pelos direitos das propriedades dos outros. Ao contrário do que alguns socialistas admitem até hoje em seus textos, o conceito de propriedade privada não teve origem no capitalismo do século XIX. Direito à propriedade privada veio do direito divino. O abuso é que, de fato, tem feito distorções hoje. Mas na Bíblia, desde o início, tem discriminação da sua terra, da sua tenda, que pertence à sua família. E se alguém, meus amados e minhas amadas, estivesse fazendo algum tipo de invasão, por negligência, repito, desrespeito, deveria pagar plena indenização. Quando o descuido com os animais ou com o uso do fogo causasse danos a outros, era sempre preciso haver restituição. Porque o Senhor não aceita desculpas esfarrapadas quando o nosso descuido prejudica outras pessoas. Olhe para mim. Hoje em dia é muito comum isso. Eu não vi. Você está vendo uma ferramenta que não lhe pertence, você usa
ela estraga nas suas mãos e você coloca no mesmo lugar, direitinho, para ninguém saber. Isso no trabalho acontece, né? Cadê minha ferramenta estragada? Quem foi? Quem foi? É uma forma de você invadir algo que não é seu. Meu querido, minha querida, eu quero que você ouça essa mensagem dizendo o seguinte: gente, Deus leva muito a sério essa coisa. Se eu estou usando algo e com o meu descuido eu estou prejudicando uma outra pessoa, eu preciso dar plena restituição. Plena restituição. Terceiro ponto aqui, eu sei que alguns vão ficar chateadinhos comigo, mas é o que a Bíblia diz. Leia comigo, vamos lá? Questões relacionadas aos empréstimos. Vamos à lei? Versículo 7. Se alguém confiar ao seu próximo prata ou objetos para serem guardados, e isso for roubado de sua casa, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, vamos imaginar que aconteceu, mas o ladrão não foi achado. O dono da casa irá à presença dos juízes, conselho de líderes, para se verificar se não foi ele quem se apoderou dos bens do próximo. Ele pode perfeitamente dizer o seguinte: olha, eu peguei emprestado, estava em minha confiança e um ladrão roubou. Se o ladrão for encontrado, muito bem, o ladrão arca com a indenização. Mas se o ladrão for encontrado, quem estava com o objeto guardado deveria ir para o tribunal, que aqui não é um tribunal, é uma sociedade primitiva, né? Ia para os portões da cidade para dizer o seguinte: olha, eu venho aqui prestar contas de que fulano de tal me emprestou um boi, me emprestou um jumento, me emprestou uma ferramenta, entrou um ladrão e roubou. Não fui eu. O juiz deveria fazer o seguinte: me traga testemunhas de que de fato você estava usando esse material no dia anterior ao que você está chamando de roubo. Testemunhas. Testemunhas de que no outro dia você procurou realmente esse objeto. Também. Para quê? Para que ficasse muito claro de que a pessoa não estava agindo com dolo. Com dolo. Versículo 9. Em toda disputa, seja a respeito de boi, de jumento, de ovelha, de roupas, ou de qualquer coisa perdida que alguém alegue ser sua, coisa perdida que alguém alegue ser sua. Na lei de Israel, achado não é roubado. A pessoa perdeu um objeto, não existe isso. Eu achei, não tem dono. A pessoa é dono em todo o tempo. E se for achado, isso deve ser restituído ao dono original. De novo, a lei, o direito é de Deus, gente. A causa de ambas as partes será levada diante dos juízes. Aquele a quem os juízes condenarem, pagará o dobro ao seu próximo. Houve uma disputa, uma situação, foi achado, estava na minha terra, é meu direito, os juízes vão definir. E uma vez condenando, quem fosse culpado teria que restituir o dobro, 2 vezes mais. Versículo 10. Se alguém entregar um jumento, um boi, uma ovelha, ou qualquer outro animal para o seu próximo guardar, e o animal morrer ou ficar aleijado, ou for levado sem testemunhas, então haverá o juramento do Senhor entre ambos, para ver se o que guardava não se apropriou de algum bem do seu próximo. O dono aceitará o juramento e o outro não fará indenização. Isso em caso se houver morte de algo que foi emprestado, de um animal, ou ferimento mais grave. Se, porém, o animal lhe tiver sido roubado, ele indenizará seu dono. Estava sob seu poder. Ah, foi roubado o animal. Pagar. Estava sob o meu cuidado.
Eu estou cuidando. Alguém confiou um objeto a mim. Olha só que coisa séria, mano. Presta atenção. Alguém lhe confia algo, quer seja um livro, e a pessoa às vezes coloca, né, na capa do livro assim: emprestar é meu prazer, devolver é seu dever. Mas não precisa disso. Eu estou emprestando ao seu cuidado. Você não vai riscar o livro do outro. Tem gente que faz isso. Você não vai se esquecer que pegou emprestado. E a pessoa vai cobrar, você vai ficar chateado ainda. Coisa séria, amados. Um aluguel, uma casa alugada é um empréstimo. Um carro que está sendo pago ainda é um empréstimo. Se tiver sido dilacerado, ele o trará como prova e não terá indenização. O animal, realmente, você não teve culpa. Ele estava no pasto, de repente, um lobo entrou, um leão, o que seja. Se alguém pedir emprestado ao próximo algum animal e este for ferido ou morrer na ausência do dono, dará plena indenização. Versículo 14. Se o dono estiver presente, o outro não dará indenização. Se tiver sido alugado, o aluguel compensará qualquer prejuízo. Por quê? Olha a lei mais uma vez. Porque quem aluga já coloca no valor do aluguel um aporte para em casos de prejuízo. A lei é muito justa. Nas sociedades primitivas, como Israel aqui, amados, não se conheciam transações bancárias. Então era muito costume deixar bens nas mãos dos outros. Pode ser que houvesse algum caso de uma pessoa se utilizar de algo emprestado como se fosse seu, permanentemente. Por isso dessas leis. E todos os assuntos relacionados a isso deveriam ser levados aos juízes, uma instância máxima. Em alguns casos, como nós encontramos aqui no versículo 11, deveria haver o juramento do Senhor entre ambas as partes. E esse juramento diante do Senhor era aceito como testemunho de inocência, porque a pessoa estaria jurando pelo nome do Senhor. Em outras situações, requeria-se uma restituição, a menos que se provasse que a perda se dera em circunstâncias que fugiam ao controle do responsável pela segurança do animal. Respeito é bom e a gente gosta. Algumas aplicações em cima dessas abordagens aqui, áridas eu entendo, mas que fazem parte da mente de Deus. Olha para mim, você precisa ler essas leis para entender o que Deus pensa acerca do direito. E mesmo que a nossa lei hoje seja extremamente injusta, porque a nossa lei, por exemplo, muitas vezes ela privilegia o desonesto. Há realmente determinados atalhos na lei, mas Deus pensou a lei para favorecer o justo. Sempre. Aplicações. Primeira, furtar está intimamente ligado à ideia da cobiça. Por que a pessoa furta, rouba o que é do outro? Porque há um fascínio em relação ao que o outro tem. Há pessoas que vivem a vida inteira, amados, desejando aquilo que é do outro. Eugene Peterson tem um texto muito interessante, que ele vai falar sobre o pecado da cobiça. E ele diz o seguinte: a cobiça é uma disposição interior, é desejar o que é de outro, é desejar o que não tenho, em vez de valorizar o que eu tenho. E há uma frase dele que é fantástica, que diz assim: cobiçar é fantasiar uma vida diferente daquela que me foi concedida. A raiz do pecado do furto, a raiz do pecado da cobiça, são, irmãs, siameses, essas duas tendências do coração
humana, eu e você temos isso no nosso coração. Daqui a pouco eu vou mostrar um texto que vai estar afirmando isso. A raiz está justamente no princípio de que quando eu cobiço algo que o outro tem ou algo que o outro é, eu tramo uma forma de impor a minha vontade sobre elas. E o meu desejo de conquistá-las a qualquer custo. Por isso que a saída é aquilo que Paulo chama do princípio do contentamento. Olha para mim, você precisa se contentar com aquilo que você tem. E Paulo vai dizer isso aos Filipenses 4, 11 a 12. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto em ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. O carro é velho, mas é meu. A casa é velha, mas é minha. Eu não tenho que olhar para o que o outro tem. Eu não tenho que trabalhar, muitas vezes, me utilizando de determinadas tramóias para eu manter um custo de vida que não é o meu. Qual vai ser, amados, a base da minha e da sua vida à luz do Evangelho? É a base da satisfação. E você chega mais cedo ou mais tarde à conclusão de que você pode ser satisfeito com muito menos daquilo que você tem hoje. E que você não precisa realmente se desdobrar, trabalhar de sol a sol, para ter aquilo que você julga. Quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Aí você vai ter, e você vai dizer, quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Aí você tem. Aí depois você fala, quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Porque a felicidade não pode ter como base aquilo que você tem. A felicidade está em você se satisfazer no Senhor. E Paulo vai dizer, eu sei, eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Eu sei estar abatido, mas sei também ter abundância. Em toda maneira estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, a ter abundância, como a padecer. Segunda aplicação, o crime não compensa. No cerne dessas leis há o princípio da restituição, shalom, restabelecer o shalom, a paz. Quer ver um personagem no Novo Testamento que pode ilustrar essa questão da restituição? Zaqueu. Lucas 19, 8. O rico, cobrador de impostos, levantou-se e disse para Jesus que estava em sua casa: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado, restituo 4 vezes mais. Olhe para mim, meu querido, minha querida. Veio à sua memória hoje, agora, algo que você pegou que não lhe pertence? Ou algo que está no seu poder e que pertence a uma outra pessoa que não sabe disso? Restitua. Mesmo que a pessoa não entenda absolutamente nada. Para que seja estabelecida a paz. Shalom. Estabelecer a paz. Para que você tenha paz com Deus e paz com o outro. Eu ouvi um testemunho, amados, que alguns aqui podem achar, pastor, isso é bobeira. Problema seu. Foi experiência de uma pessoa que eu julgo que fora muito sincera ao compartilhar essa história. Ele, quando era criança, ele roubava chocolates no mercado, na sua cidade, lá no interior de Santa Catarina. Roubava. Chegava lá como que não tem nada. Quando ele foi convertido, o Senhor o tocou para ele voltar ao mercadinho que estava ainda em atividade. O dono estava ainda no comando do comércio. E ele fez um cálculo assim, claro que teve que fazer um cálculo de cabeça. Ele chegou para o proprietário, falou o seguinte:
Só lembra de mim? Lembro, conheço você desde criança, aquela história toda. Eu vim aqui lhe pagar algo. Pagar, mas você não me deve? Devo sim. Quando criança, eu roubava chocolates aqui. Que isso? É. E eu fiz um cálculo assim aproximado. E quero aqui dar como restituição. Shalom. Quero estabelecer a paz com você. O homem falou, não precisa disso não. Você é um homem de bem, que não sei o quê. Não, não. Olha para mim, não é por você. É por mim. Professora, você pega a caneta que não é sua. Leva para casa. Você tem aquela coleção de canetas. Ah, pastor, uma coisa tão pequena, uma coisa tão... Não. Vale para o milhão, vale para o tostão, não jogador de futebol de 70. Vale para o tostão e vale para o milhão. É igual disse o prefeito de Paraty, né? Perdeu por 5 votos, né? Na verdade, o prefeito foi reeleito. 5 votos de diferença. Aí o candidato derrotado falou o seguinte: não importa, se eu perdi por 5 ou por 5 mil, é a mesma coisa, eu perdi. A lógica diante de Deus é essa também. Não importa se você roubou pouco ou se você roubou muito. Tem que restituir. Olha para mim, amado. É sério que eu vou estar falando. Em nome de Jesus. Você ganhou uma ação na justiça, mas você mentiu para ganhar. E você ganhou uma indenização gorda da Oi, das lojas americanas. O que mais? Que dá muitas ações indenizatórias. Ampla. E você mentiu. Então você ganhou por desonestidade, negligência ou descuido. Não importa. Restitua. Ah, pastor, mas eu não posso chegar lá e... Como é que eu vou chegar para Ampla, para Oi? Calcule o valor que você recebeu e faça algo de utilidade pública com esse recurso. Beto, devolva à sociedade aquilo que você roubou dela. Esse é o princípio da lei de Deus. Da lei de Deus. Porque se você, por exemplo, tem um gato na sua casa, na rede elétrica, alguém está pagando aquele valor. Você acha que a Ampla está com prejuízo? Quem paga sou eu. Eu moro na última casa da rua. Aí os gatos vão fazendo miau, 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 miau. É sério o princípio da restituição, não é? É muito sério, amados. Muito sério. Você recebeu o salário indevido durante tempos. Aí você fala, meu patrão roubou de todo mundo, porque o seu patrão é ladrão, você também é? O caráter do seu patrão é o mesmo seu? Então vão para o inferno os dois juntos. São parceiros do crime. Agora, se você é correto, recebeu a mais, seja idiota aos olhos do mundo. Mas vá lá e fala, estou recebendo a mais. E a prefeitura vai dizer, verdade, vou descontar. Como já aconteceu, de funcionários recebendo dinheiro a mais, e todo mundo, mas você não vai, não é meu contra-cheque está aqui, eu tenho de direito isso. Houve um erro no sistema. Aí você vai lá no RH, bate no RH, a pessoa não entende. Isso nunca aconteceu, mas acontece. Eu sou de Deus. É o Shalom. Eu quero estabelecer a paz com você para que eu não perca a minha paz com Deus. É sério a lei de Deus, né? É muito mais séria do que a lei dos homens. Estou até me delongando, mas é porque é sério isso. Terceira aplicação, Tuane.
Não há base bíblica para a prática da justiça pelas próprias mãos. Absolutamente. Nosso Deus é a favor da vida. Aí é que eu quero trabalhar aquela ideia. O ladrão está roubando de noite, você não viu. Você vai e ataca. Acontece uma situação. Tudo bem. Agora é de dia. De dia você pode, enfim, fugir, chamar alguém. Você pode prestar algum tipo de... A ideia aqui do original, amados, é justamente essa. Você pode ferir e não matar. Há várias possibilidades. Salvo se for comprovado que fora por legítima defesa. Então, matar bandido, ou aquele lema do Nilton Cardoso, é Nilton Cardoso? Não. Nilton Cerqueira foi general ligado à ditadura e trabalhou na segurança pública aqui do Rio de Janeiro. Ele costumava dizer, bandido bom é bandido morto. Lembra disso? E tem muito cristão que é favorável, adepto do Bolsonaro. Eu acho o seguinte, gente, você vota em quem você quer. É adepto da política que você quer. Mas um cristão ser simpatizante com as ideias de Bolsonaro, alguém que tem na porta do gabinete dele em Brasília, escrito assim, quem procura osso de falecido é cachorro. Uma alusão àquelas pessoas que estão procurando os ossos dos seus parentes desaparecidos na ditadura militar. Tenha misericórdia, gente. Não há base bíblica para a justiça com as próprias mãos, para apoiar a milícia, para olhar no jornal a cidade sanguinolenta, espreme e sai sangue. Morreu porque é bandido. Morreu porque é bandido, está limpando mesmo, igual Wagner Montes. Vamos limpando, vamos limpando. Não pode. Por quê? Quer base bíblica? Eu dou para você. Mateus 26, 51 e 52. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe, embanha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Guarda a tua espada. Deus é a favor da vida. Da vida. Outra aplicação. A propriedade privada não é uma invenção capitalista, eu já disse isso. É algo que está no direito de Deus. É uma questão de respeito pelo que é do outro, além de uma forma de servir ao próximo. Provérbios 28, 24 vai dizer, o que rouba seu próprio pai ou a sua mãe e diz, não é transgressão, companheiro é do homem destruidor. O que Provérbios está dizendo? Que mesmo seu pai e sua mãe tem terra que são deles. Tem coisas que são deles. Enquanto eles estão vivos, são deles. E não é porque você que é filho, chega lá, faz o que quer e o que não quer, e rouba, e furta, e acha que isso não é transgressão. A Bíblia fala para você, você é companheiro do homem destruidor. Olha para mim. Tem filho que faz isso ou não tem? É, do meu pai é meu. Não vejo a hora do meu pai realmente e minha mãe. Eu quero aquele carro é meu. Aquela casa é minha. E é interessante, essa semana eu estava falando, não sei com quem, e o seguinte, e quem menos cuida, abandonou e tudo, é o que mais quer quando morre. Ah, eu tenho muita saudade. Eu quero tudo que ele tem para ficar realmente guardado no meu coração. Não dá. Em nome de Jesus, eu quero mostrar para você que o que você tem é para você ajudar o próximo. 1 João 3,17 vai dizer, quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Se você vê alguém passando necessidade e você fechar o seu coração,
mesmo tendo bens, cara, você não é humano, não. Você é pobre. Pobre é aquele que só quer ter. Rico é aquele que divide. Outra aplicação. A raiz de todas as guerras está no desejo de possuir o que é do outro, ou ser quem o outro é. Estatísticas da ONU falam de que só no século XX, 109,7 milhões de pessoas já morreram por guerras. Só da Síria já sacrificou 300 mil vidas, das quais um terço são de civis, além de obrigar 11 milhões de pessoas a se deslocarem, a abandonarem suas casas. E é bíblico, né? Tiago 4, 1 e 3. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. E se segurem na cadeira, que essa é a última aplicação. O respeito só vigorará no mundo quando houver amor. Porque o amor é o cumprimento de toda a lei. Vamos àquilo que Paulo diz em Romanos 13, 8 a 10. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí vem o grande finale. O amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Olha para mim, amado e amada. Quando você ama ao outro, você quer ver o outro bem. Quando você ama o outro, você o respeita, você o considera, você o valoriza. Quando você ama o outro, você não deseja o que o outro é, ou ter o que ele tem. Pelo contrário, você passa a ter um respeito consistente. E aí que vem a frase da grande ideia, que vai ser colocado na tela novamente. Você passa a compreender que o verdadeiro sentido da vida está em vivermos para o outro, em respeito consistente ao que ele tem e a quem ele é. Daí então você vai chegar à conclusão de que, na verdade, existem pessoas no mundo que são tão pobres que só têm dinheiro. São tão pobres que só têm dinheiro. E à medida que as pessoas querem mais e mais e mais, nunca vão se satisfazer mesmo. E há uma história que eu quero terminar com ela, que diz que o marinheiro estava prestes a naufragar a bordo de um navio. E esse navio estava carregado de ouro, que era fruto das invasões e conquistas espanholas aqui na América. E o comandante, então, havia ordenado aos tripulantes: abandonem tudo, inclusive o navio. E o comandante, então, que seria o último a sair da embarcação, ao fazer a derradeira ronda, para ter certeza de que ninguém seria deixado a bordo, encontrou um homem agarrado a um barril, cheio de ouro, e com outro aberto diante dele. O comandante falou o seguinte: o que você está fazendo aqui?
Homem, você não sabe que a embarcação está afundando? E aquele homem disse o seguinte: sim, senhor, eu sei que ela está afundando, mas eu não me importo. Fui um homem pobre toda a minha vida. E pelo menos vou morrer rico. Adianta alguma coisa, amados? Ganhar o mundo inteiro? Mateus 16, 26. E perder a sua alma? Vale a pena? Você acha que o dinheiro que você está ganhando extra por desonestidade é um dinheiro abençoado? Você acha que aquilo que você tem hoje, que é fruto de um atestado médico falso, um dia eu ouvi dos lábios de um crente, um crentino, perdi a hora do trabalho hoje, tive que ir correndo para o médico para arrumar um atestado, para justificar a falta. Você acha que uma pessoa dessa vai ser abençoada? Sim ou não, gente? Deus está dizendo: meu filho fez tudo o que eu indiquei. Olhe para mim. Furto, roubo, não é apenas aquilo que a gente assiste na televisão, das grandes empresas, empreiteiros e políticos corruptos. Há pequena corrupção no dia a dia. E muitos de nós estamos aqui e que somos tão críticos destes que estão na mídia, há muitos que cometem as mesmas maquinações. Os valores são diferentes, financeiros, mas o princípio é o mesmo. Roubou um tostão, roubou 1 milhão, para Deus é a mesma coisa. Mesminha. E aquilo que muitos chamam de esperteza, a Bíblia chama de pecado. E Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Você pode estar indo para o inferno pensando que está indo para o céu. Se a sua ética não estiver convalidada pela palavra de Deus. Ah, pastor, mas na nossa lei, no nosso Código Civil brasileiro, não estou falando de Código, quem fala de Código Penal, Código Civil brasileiro, são os legisladores e o juiz desse país. Eu falo da lei de Deus. Eu sou profeta de Deus. E é a Ele que um dia você vai prestar contas. E Ele é maior do que Lewandowski, do que a Carmen Lúcia, do que o Gilmar Mendes, do que essa turma toda do Supremo Tribunal Federal. E diante dele, me desculpe a linguagem jovial, diante dele, não vai ter caô. Não vai ter migué. Não vai ter dizer: ah, Deus, mas em compensação me roubaram, e é o que me roubaram. E do que eu roubei, há uma... Não. Respeito é bom e a gente gosta. Gosta de ter respeito? Gosta? Aprenda a respeitar, então. Quem gosta de respeito tem que aprender a respeitar. Abaixa sua cabeça, meu querido e minha querida. Eu coloquei a imagem de 2 crianças de propósito, para uma homenagem ao Acampa Dentro, o Dia da Criança.
Mas também eu lembrei daquele versículo que diz que aquele que não se comportar como uma criança não vai herdar o reino dos céus. E aí eu me lembro de uma criança nossa aqui, e que o pai e a mãe chamaram a atenção dele, Dani, porque ele sempre dava o lanche dele para o amiguinho. Por que que você dá o seu lanche para o amiguinho? A criança sábia, como uma criança só pode ser, disse o seguinte: porque ele dá o dele para mim. É o Shalom. Eu vou restabelecer a paz, eu vou indenizá-lo, vou repará-lo, vou restituí-lo, porque ele compartilha o dele comigo também. Fica de pé, meu querido. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e faça uma avaliação agora. Você tem vivido para o outro em respeito consistente ao que o outro tem e é? Você pode colocar a mão no seu coração agora e dizer: Senhor, o meu coração está em paz, porque eu não me aproveitei de nada que me é do outro. Na minha conta não tem nenhum dinheiro, nenhum valor que eu tenha recebido de maneira desonesta e ilícita. Você pode colocar a mão no seu coração dizendo o seguinte: Senhor, eu quero nesta noite dizer que se houver alguma coisa, algum valor, alguma consideração que eu preciso ter no que eu estou sendo desrespeitoso, do que eu estou em furto, corrija a minha vida. Mas eu quero também nesta noite fazer um apelo a você que nesta noite quer voltar para o Senhor Jesus. Porque talvez você esteja se furtando o privilégio de ter uma vida com Jesus. E talvez por conta disso você está sofrendo. A sua consciência lhe acusa, porque você não tem respeitado ao Senhor como de fato Ele merece. E o único modo de respeitarmos a Jesus é deixarmos que Ele seja o centro da nossa vida e o dono do nosso coração. Eu quero que vidas em arrependimento saiam dos seus lugares e venham aqui à frente. Pessoas que querem viver em respeito diante de Deus e diante dos homens. Pessoas que talvez estejam endividadas no cartão de crédito, devendo mercados, material de construção, nome sujo na praça, mas que nessa noite quer obter o respeito de Deus e do outro, porque vai procurar resolver a situação. Não vai ficar esperando a dívida caducar para depois só pagar o juro, conforme a lei desse país acaba prescrevendo. Sai do seu lugar, vem aqui à frente e diga: eu quero ser honesto diante de Deus e diante dos homens. Nessa galeria, vem aqui do meu lado direito e esquerdo. Nós vamos orar pela sua vida, se você quer andar inteiro diante de Deus a partir de agora. Venha, venha. Pra dentro de mim, se há algo que na sua consciência acusou, seu coração lhe condena, maior é Deus do que o seu coração. Sai do seu lugar, vem aqui. Você é um comerciante e não está pagando seus impostos como deveria. Eu sei que a carga tributária do Brasil é draconiana, mas é lei, e você quer acertar. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que contratou um funcionário, não pagou seus direitos,
O funcionário teve que entrar na justiça. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. E diga: Senhor, me ajude a honrar esse compromisso. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que tem uma causa na justiça, mas você quer aquilo que é de direito. Você não quer extorquir ninguém, nem ser extorquido. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Venha, venha, venha. É a noite da restituição. Nós estamos clamando aqui juntos, amados. Sai do seu lugar. Venha. Quer viver sua vida correta com Jesus? Quer pagar suas contas mês a mês? Vem aqui. Vem aqui. Você quer ser um homem com crédito, uma mulher com crédito? A palavra de Deus diz: mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Você que é amigado, está em desonestidade, vem aqui à frente para se casar, para andar de cabeça erguida diante de Deus e dos homens. Venha, venha. Você está furtando o direito do outro de ser casado, e você também. Vem aqui à frente, venha. 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 Quero que a igreja esteja impondo as suas mãos, mas eu quero continuar apelando ao seu coração. Se você, nesta noite, foi tocado, olha, o que na minha vida não está correto? Eu estou pagando o aluguel corretamente? Aquele boleto que eu deixei caducar para poder renegociar no futuro, ou que eu menti que perdi, mas na verdade eu não perdi. Você que com a sua esposa está mantendo um relacionamento sem ser casado. Ah, pastor, mas na lei do país tem a união civil, tem a relação estável, a união estável, mas não é casamento. União estável não é casamento diante de Deus. Contrato de casamento não é casamento diante de Deus. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que está vendendo algo na rua, mas sem pagar o tributo que a prefeitura exige, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Porque é errado. É errado. Você muitas vezes está roubando a clientela de alguém que está pagando ali direitinho os seus encargos. É desonestidade isso. Por favor. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Diga: Senhor, eu estou furtando, Deus. Eu estou furtando. Você que tem pegado algo que é emprestado e não tem cuidado, não tem guardado. Você que escondeu aquele defeito no carro que você pegou emprestado para não pagar o conserto. Venha. Enfim, naquilo que a sua consciência lhe acusou. A consciência, nesta noite, foi usada por Deus para trazer a revelação do seu pecado. E o amor é o cumprimento da lei. Eu quero chamar membros da igreja para vir aqui à frente e orar por esses que estão aqui. Você que é líder, você que está sendo tocado para ser um intercessor, sai do seu lugar, vem aqui agora. Vem aqui agora. Por favor. Para você orar. Por este, por esta. Algo tocou. Venha. Venha. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Vamos orar. Ora, igreja, eu não sei como você vai receber
esse princípio que eu vou lhe ensinar. Mas eu vou falar. Nós somos salvos pela graça, mas nós vamos ser julgados pelas obras. A salvação pela graça não implica numa anistia geral daquilo que é responsabilidade nossa. Nós vamos pagar por cada desonestidade. Repito, pode ser um tostão ou 1 milhão. Meu Deus, eu quero nesta noite clamar junto com os meus irmãos, nessa noite de quebrantamento. Porque, meu Deus, nós nos vemos, vez por outra, tão tomados de um sentimento, meu Deus, de entrega a situações que nos perturbam, que nos desconcertam. E aí, meu Deus, a gente passa a ter que acertar contas. Toda vez que nós andamos para frente, o passado está na nossa frente. O passado vai à nossa frente. E a gente fica na necessidade de acertar, de consertar. Essa é a noite, meu Deus, de rever questões da nossa vida. Questões relacionadas a furtos, a invasões, a empréstimos. O nosso coração é enganoso. Maldito o homem que confia no próprio homem. Mas Deus nesta noite está nos acertando. E está nos trazendo um tempo de conserto, de aliança com o Senhor. Aliança com o Senhor. Abençoe os teus filhos e tuas filhas, ó Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Se acerte, meu querido. Se acerte, minha querida. Ore silenciosamente. Ore silenciosamente. Tudo é muito sério. Muito sério. Que o amor de Deus do Pai e a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação maior do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, seja com o povo de Deus na superfície da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém.